Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a vida de cada um de nós. É uma alegria que se renova toda vez que nós podemos estar aqui, falar com você sobre as coisas do reino, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, a direção de Deus para o nosso viver aqui na terra, a nossa caminhada, como deve ser, como fazer a vontade de Deus. Tudo isso nós vamos encontrar nas Escrituras, na palavra. É o Senhor falando conosco através das Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele traz para nós um texto extraordinário. E eu coloquei como lema dessa mensagem, né, como base, como título, o que é ser cristão? Porque muitas pessoas se chamam ou dizem ser cristão. Mas o que é realmente ser cristão? E a leitura lá em Romanos 8, no verso 1 e 2, nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que mudança! Que coisa maravilhosa Jesus fez por nós. Uma bênção. Deus envia o seu único filho e ele veio a este mundo, despojou-se de toda a sua glória para estar entre nós. Morreu ali na cruz do Calvário sem que houvesse nenhuma culpa, nada que desabonasse a sua conduta para levá-lo àquela situação. Mas a Bíblia esclarece para nós, mostrando que Jesus não morreu por ele, ele morreu por nós. O sacrifício ali na cruz foi para nos outorgar a salvação e nos levar novamente à comunhão com Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, os impedimentos caíram por terra. E hoje, quando nós buscamos o encontro com Jesus e nos convertemos realmente, aceitando-o como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o nosso nome escrito nos céus, no livro da vida. E agora? Em Cristo nós somos justificados. É a justificação legal que nos isenta de todo pecado, nos deu o livramento. Nós fomos justificados por Cristo, ou seja, em Cristo agora nós somos justos. Justos. O peso do pecado caiu por terra, foi vencido. Agora nós, como novas criaturas, saímos da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para o céu, da morte eterna para a vida eterna. Que coisa maravilhosa Jesus fez por cada um de nós. Que coisa gloriosa. Então, ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é dizer que a vida pertence a Cristo. É viver em Cristo, é viver essa nova natureza livre do pecado. O pecado tornou-se uma coisa estranha para aquele que se converteu, para aquele que realmente é cristão, para aquele que nasceu de novo. Por isso a Bíblia diz que nesse encontro com Jesus, nós somos novas criaturas. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5,17, diz, olha, nesse encontro com Jesus, as coisas velhas são passadas. Que coisas velhas?
aquele fardo de pecado, de vícios, de tanta coisa ruim que dominava a nossa vida, que estava entranhado em nós, perdeu o poder, caiu por terra. E aí Paulo diz: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então as coisas velhas saíram, foram embora, deixou o espaço vazio, preenchido agora pelas coisas novas, as coisas que agradam a Deus. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida séria, uma vida ilibada. Agora é diferente, nós não caminhamos mais em pecado, nós caminhamos em crescimento espiritual, vida de santificação, como disse o próprio apóstolo Paulo, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Eu gosto muito da palavra em Hebreus que vem dizer para nós, precisamos caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, ser cristão não é simplesmente carregar a Bíblia. Ser cristão não é simplesmente frequentar um templo, participar de um culto, e às vezes até cantar, pregar, ensinar a palavra. Não é isso propriamente ser cristão. Ser cristão é ter a vida inteiramente entregue ao Senhor Jesus. É uma entrega total. Essa entrega não pode ser pela metade. Essa entrega não pode ser parcial. Não posso guardar alguma coisa da velha natureza. Não posso. Eu preciso me despojar de tudo quanto pertencia à velha natureza. Às vezes, a pessoa vem ao templo, vem aos cultos, ela frequenta, às vezes até é batizada, tem o nome escrito no hall de membros da igreja, mas o fato de sair de casa com a Bíblia debaixo do braço, vir para o templo, voltar para casa, até falar de Jesus para um, para outro, não quer dizer que a pessoa é de Jesus. Essa certeza, cada um precisa ter. Você precisa ter, eu preciso ter. E é interessante que eu não posso ter essa certeza por você. E nem você pode ter essa certeza por mim. Cada um precisa tomar uma decisão séria com o Senhor Jesus. Se você quer saber se você é um verdadeiro cristão, se você é uma verdadeira cristã, você se questiona, peraí, realmente as coisas velhas já passaram da minha vida? Já foram lançadas fora? Realmente agora, com esse viver em Cristo, tudo se fez novo? E você vai buscar uma resposta sincera do íntimo do teu ser. Por quê? Porque se você chega à conclusão que ainda não houve mudança na sua vida, você precisa buscar o verdadeiro encontro com Jesus o mais rápido possível. Ainda há tempo para mudança. Mas o dia que você for chamado, não haverá mais tempo de mudança. O tempo de mudança se chama hoje. A própria palavra vem falar para nós através do profeta Isaías. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Então, o tempo para ter um encontro com Deus se chama hoje. Se você quer ser um verdadeiro crente, uma verdadeira crente, um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, não fique preso em usos e costumes, porque não é isso. O crente não está preso a usos e costumes, mas também os usos e costumes do cristão não é cópia do mundanismo. Então o cristão, ele tem um compromisso com Deus e anda no equilíbrio
O padrão de vida do cristão é o equilíbrio ensinado pela Bíblia. Nem de mais, nem de menos. É isso que o Senhor nos ensina na palavra. Então hoje nós vemos aí verdadeiros absurdos. As pessoas, muitas pessoas vêm à igreja desnudas. Isso é correto? Não, não é correto. Quando nós lemos a palavra, nós vamos observar que o sacerdote, ele não podia entrar no altar, estar lá, entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira. Ele tinha um padrão. O padrão não foi ele que criou, foi o Senhor que falou. Então, hoje, a coisa não mudou, não. O mundo vai para o desvairo. Mas o crente tem a cabeça no lugar. Então, ser cristão é obedecer a palavra. Ser cristão é andar de acordo com a palavra. A Bíblia traz proibição? Não, a Bíblia traz ensinamento. Você anda no ensinamento de Deus se você quiser. Mas se você é de Deus, você vai andar em obediência. Se você realmente é um cristão, é uma cristã, não vai ser sacrifício nenhum você andar na obediência com o Senhor. Essa história de dizer que o padrão mudou, que os tempos mudaram, o padrão mudou, os tempos mudaram, mas os preceitos de Deus não mudam. Não mudam. Os valores de Deus permanecem o mesmo. Então o Senhor espera de nós vida santificada. Vida santificada é vida de comunhão com Deus. É vida de compromisso com Deus. Quando a gente começa a copiar do mundo, com certeza é sinal de que já estamos nos afastando de Deus. E a Bíblia diz assim, vocês não são do mundo, palavra do próprio Jesus, lá no Evangelho de João. Vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. Então, meu filho, você quer saber se você anda corretamente na presença do Senhor? Vai para a Bíblia. A Bíblia não caiu em desuso. A Bíblia não tem nada de ultrapassado. Ah, isso aqui não é mais para hoje. Então Deus foi pego de surpresa. Não existe isso. Jesus disse assim, passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, querido, a palavra de Deus não vai passar, não. A palavra de Deus não vai cair em desuso, não. A palavra de Deus não vai se tornar obsoleta. É preciso que nós aprendamos a obedecer. Então, Paulo, aqui no livro de Romanos, ele nos mostra claramente o que é ser um verdadeiro cristão. Eu convidaria você a estudar o livro de Romanos. Estude o livro de Romanos. Medite no livro de Romanos. Seria muito bom, porque os 11 primeiros capítulos de Romanos é um ensinamento direto para a igreja. Direto. E depois do 12 em diante, é colocar em prática aquilo que aprendeu. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro só de ensinamento. A Bíblia está ensinando, mas para nós colocarmos em prática. O Senhor não quer só que nós saibamos. O Senhor quer que nós aprendamos e agora vamos viver de acordo com a palavra. Vamos andar na presença do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Se a gente ama Jesus, a gente não tem saudade de nada que deixou lá no mundo. Aliás, nós nem deixamos, jogamos fora. Jogamos fora. Só se joga fora aquilo que não serve, aquilo que não presta mais. Quanta coisa nós jogamos fora porque atrapalhava a nossa comunhão com o Senhor. Quantas coisas você jogou fora. E aí sabe o que acontece? O inimigo volta e meia está querendo botar uma iscazinha para você pegar. Volta e meia ele está querendo trazer você agora a desejar as coisas antigas. E o apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele diz assim, uma vez que somos libertos, transformados,
convidados pelo Senhor a estarmos vivendo nessa nova vida, vamos voltar novamente à escravidão do pecado? E aí Paulo fala, de maneira nenhuma. Nós somos livres. Nós somos livres. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Então, veja, a mancha do pecado foi arrancada. Foi arrancada. Jesus diz assim, olha, pecado foi lançado no mar do esquecimento. Observe essa palavra. Jesus disse que o pecado foi lançado no mar do esquecimento. E disse assim, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Por que a gente fica lembrando? De tropeços, de falhas, de traumas, de angústias, de traições, de decepções, de coisas lá do passado que nos trouxeram tanto dano. Por que a gente fica trazendo à tona se o Senhor diz assim, eu já joguei fora? Mas sabe de quem é esse trabalho? É do maligno. O maligno trabalha para nós ficarmos olhando para trás. Quem olha para trás perde a visão do alvo. Quem olha para trás se esquece dos verdadeiros propósitos. Quem olha para trás perde as oportunidades que vão surgindo. Você já leu lá em Gênesis a palavra que o Senhor deu para Ló e para a família quando deu o livramento do juízo que ele iria operar sobre Sodoma e Gomorra? Ele mandou que eles fossem para a cidade de refúgio e não olhassem para trás. E saíram 4. Ló, a esposa e 2 filhas. Mas o que aconteceu? A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás. A desobediência traz problemas sérios para a vida do ser humano. Então é preciso que nós aprendamos a obedecer. Olhar para trás sai do foco. Olhar para trás é sinal de desobediência. O Senhor quer que nós estejamos firmes, olhando para o alvo. O nosso objetivo está à nossa frente. Não adianta nós falarmos de coisas do passado, porque não vai voltar. Não tem como corrigir. Mas o Senhor está dizendo, eu já te dei vitória pelo que aconteceu lá no passado. Aquilo que aconteceu lá atrás não foi ruim, não foi pior para você, não acabou com você de vez, porque eu fui contigo, eu te dei o livramento. E por que a gente ainda fica se lamentando do que passou? É preciso que nós, estejamos firmes olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E não percamos as oportunidades que Ele ainda tem para cada um de nós. Então Paulo vem falar dessa obra maravilhosa. Obra maravilhosa. O nosso resgate aconteceu ali na cruz do Calvário. Ali na cruz. Pastor, então por que o cristão não usa uma cruz pendurada no pescoço? Porque quem nos salvou não foi a cruz. Quem nos salvou foi o Senhor Jesus. Jesus não é uma cruz, Jesus estava pregado na cruz. E se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que até o sacrifício de Jesus, a cruz era símbolo de maldição. E Jesus venceu ali a maldição. Até a cruz foi beneficiada. Porque as pessoas agora usam, muitos aí usam cruz em diversos objetos, achando que estão sendo abençoados pela cruz. Não, o abençoador se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, pense bem nisso. Ser cristão é ser de Jesus. Ser cristão é ter a vida de fé
e obediência na presença desse Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, como diz João no Evangelho, capítulo 1, verso 3. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Viu? Então tire a dúvida. Você é um verdadeiro cristão, você é salvo, você é salva, remido, remida pelo poder de Jesus. Desfrute dessa paz. Desfrute dessa alegria que só o Senhor Jesus tem para nos dar. Que Ele te abençoe. Se você ainda não tem essa certeza, hoje é o teu dia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O Senhor te abençoe.